Um feliz sábado a você, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez é uma grande alegria estarmos juntos. Nós estamos num lugar ímpar, um lugar especial, um lugar místico. Nós estamos no sítio Beija-Flor do nosso querido e simpático município de Puxinanã. E nós estamos aqui com o nosso querido professor Fernando. Ele é professor, historiador, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do município de Puxinanã. E aqui nós estamos para contar uma das histórias mais relevantes sobre um dos últimos movimentos messiânicos que aconteceu no Brasil e no mundo, a história de Meu Rei. Professor Fernando, prazer estar conosco no nosso canal. Professor, o senhor poderia nos relatar um pouco dessa história enigmática, dessa história relevante de Meu Rei? Olá, professor. Bem, gente, é bem interessante chegar, e pensar no que nós trazemos dentro do todo o imaginário popular brasileiro. E pensar nesse imaginário popular e pensar também nos movimentos messiânicos que tiveram na nossa trajetória histórica, E vou reforçar que trazer essa história para cá, o prazer não é seu, o prazer é nosso, Puxinanã, ela está sendo aí cada vez mais conhecida. E dentro desse patamar místico, nós temos vários e vários lugares. Mas o mais importante, no meu ver, é justamente o que estamos hoje. Dentro do sítio Beija-Flor foi tentado fundar uma comunidade messiânica, E nessa figura central era justamente o Meu Rei, o Cícero José de Farias, que é o nome de batismo dele, mas que ele vai aí tendo como ele sempre dizia, uma certa promoção bíblica, uma promoção espiritual, que o próprio Deus dava nomes a ele, O próprio foi o Meu Rei, e depois ele vai findar aí com o Sadab, escolhido pelo próprio Deus, segundo ele. Fernando, e qual é a cosmovisão que o Sadab, o Cícero, o senhor Cícero, meu rei, ele tinha de mundo? O que é que realmente ele queria e qual foi o significado desse lugar? E desse lugar ele migrou para onde? Segundo a tradição do messianismo, do próprio messianismo, dos próprios movimentos messiânicos, nós temos aí a questão do fim do mundo, a questão milenar. Então, assim, Meu Rei também não era diferente. Ele acreditava que esse fim do mundo ia chegar, O apocalipse iria chegar. E dentro dessa perspectiva nós vamos ver aí que esse fim do mundo chega não para quem está aqui nessa comunidade. Ele tentou fundar a comunidade de fato aqui dentro de Puxinanã, Como nós vamos ver, o cenário aqui é um cenário muito bonito, um cenário muito aconchegante, um cenário que até a cosmovisão do próprio Deus estava conectada com o que ele chamava de metafísica. E essa metafísica é justamente essa conexão que ele vai ter com o próprio Deus em relação a sonhos, e também ele se reunia nessas rochas, nessas pedras, segundo alguns relatos dos vizinhos, Se via-se luzes de noite, então ele tinha um momento com Deus onde ele escrevia, existem manuscritos, e como a gente pode ver, nós estamos aqui num tanque, feito aqui justamente na época, quando ele morou aqui, onde ele acumulava água. E a principal fonte de poder de Meu Rei, segundo ele, era essa água de cura, onde essa água de cura viria para os seus fiéis, e esses fiéis começariam a frequentar não só para conseguir a cura, mas para morar, dentro da comunidade e conseguir aí essa bênção de sobreviver ao apocalipse, ao próprio apocalipse. Então, Meu Rei, ele dizia que essa pregação toda que ele fazia, toda essa teoria que o mundo iria se acabar, iria acontecer até 2040. Quando ele voltasse à vida, ele morreu em 1999, com 115 anos, e as pessoas ainda, não aqui, mas em Buíque, na cidadezinha onde realmente, de fato, foi ter o progresso lá da comunidade, eles ainda acreditam que ele vai voltar. Ok, Fernando. Fernando, agora vem comigo aqui, Fernando. Tem um lugar aqui ímpar, está um pouco íngreme. O que significava esse lugar? É como um túnel que nós temos aqui nessa localidade? Isso. É um túnel bem interessante, professor, perceber, porque foi feito pelas mãos de Meu Rei juntamente com os seus funcionários. Porque vale salientar que Meu Rei, ele tinha vários seguidores. E nós pensamos muito que essas questões mais arcaicas, vamos dizer assim, do pensamento cristão ou do pensamento bíblico, está ligado a pessoas que não têm um conhecimento acadêmico ou qualquer coisa do tipo. Não, nós estamos falando de médicos, advogados, engenheiros que estavam mais ligados a essa figura de Meu Rei central mesmo. Então essas pessoas buscavam sempre estar no primeiro escalão do que Meu Rei chamava dessa comunidade. Então esse túnel ele foi montado justamente, saía daqui, dessa fonte de água, onde ele iria até a propriedade dele, que fica a poucos metros daqui. Então ele sairia de casa por dentro do túnel e sairia aqui nesse momento onde ele poderia se encontrar com Deus, segundo ele. E esse túnel, infelizmente, como a gente pode ver, ele não está mais inteiro porque foi cedido pelas chuvas, pelo tempo,
e também porque tinham animais pastando aí, e o peso foi fazendo com que ele ficasse cada vez mais sensível, mais delicado e acabou cedendo aí. E essa parte aqui era a saída, a entrada ficava perto da casa. Ok, veja que história interessante. Assim como essa história, nós temos tantas histórias de cosmovisão que as pessoas criaram em torno da vida, da existência, da escatologia do fim dos tempos. Mas eu gostaria agora de chamar o pastor Sanderson, que está aqui nos visitando. Ele veio da cidade de Mossoró, está aqui na região, e ele vai exatamente falar um pouco da cosmovisão bíblica. Obrigado, professor Fernando, tá certo, pela participação. Eu que agradeço, professor. Tá bom. Tchau, tchau. Pastor Santos, há instantes nós ouvimos do professor Fernando uma história extraordinária, né, de um movimento messiânico que aconteceu nesse lugar aqui no sítio Beija-Flor do município de Puxinanã. Qual a cosmovisão bíblica, considerando esses movimentos escatológicos que explicam o fim do mundo? Como é que o senhor poderia dar um panorama daquilo que a Bíblia explana para a gente entender o contexto? Daqui a pouco o professor Marcos Peter, diretamente da Bahia, ele vai falar conosco também sobre essa lição. O que é que o senhor poderia nos acrescentar sobre tudo isso que foi abordado? Desde os tempos áureos bíblicos, né, o povo sempre procurou por um Messias, né, erroneamente enganado, achando que o Messias iria libertar o povo ali em Israel do jugo romano, mas o Messias prometido é um Messias para trazer uma pátria superior. E, infelizmente, haverá nos tempos finais da escatologia bíblica, né, um momento onde o ser humano será enganado, de acordo com as profecias de Apocalipse 13, por uma contrafação daquilo que está em Apocalipse 14. Apocalipse 13 fala do engano que sobrevirá sobre essa terra. E muitas pessoas serão enganadas aí pelas duas bestas que formam aquele Apocalipse, mais pelo anticristo, e não saberão distinguir exatamente o porquê que Jesus não estaria vindo naquele momento, né? A palavra de Deus diz que todo olho verá. E Apocalipse 14 fala aí sim da grande vinda do único Messias verdadeiro, que é Jesus Cristo. Ou seja, ali nós temos a revelação de que esse Messias irá para trazer um novo céu e uma nova terra para nós. Amém, muito bem. Muito obrigado, pastor Santos. A você que está aí, acompanhe conosco agora com o professor Marcos Peter, uma entrevista inédita sobre a cosmovisão bíblica. Vem comigo. Meu querido amigo, minha querida amiga, nós estamos aqui num dos lugares mais enigmáticos, portanto, mais importante e relevante da história e da arqueologia do Brasil. Estamos aqui no Sítio Bravo, na Furna dos Tapuias. Nós temos alguns grupos indígenas aqui na Paraíba, os potiguaras, tabajaras, cariris, e os tapuias faziam parte dessa grande nação cariri. Estamos aqui com o arqueólogo e cuidador desse espaço, Djaí Fialho. Professor Djaí Fialho, qual o significado e a relevância desse lugar? O que significa esse lugar para a história e para a arqueologia brasileira? Matzane, a gente aqui está num local único, especial, com uma beleza cênica de 360 graus, então é um local imponente que chama a atenção. E se chama a nossa atenção hoje, na pós-modernidade, imagine há 30, 20 mil anos, quando os primeiros homens pré-históricos surgiram nessa região, vieram para cá. Então aqui nós temos no mínimo 3 povos passaram, né? Os tapuias, os cariris e até outros povos também. A Teodoro de Oliveira Leite passou aqui com os índios lá de Campinas, os ariús. Então esse local, na realidade, era utilizado como centro cerimonial sagrado pré-histórico. Não era casa, era um local realmente de cultuar os seus deuses, de sacrifícios, de práticas antropofágicas e até de canibalismo, porque existe uma diferença entre a antropofagia e o canibalismo. Mas quando você encontra essas mesas ritualísticas, né, um local com abertura para a lua e para o sol, do nascente ao poente, então isso representa a vida e a morte. E nesses locais, onde você tem a forma piramidal, nas rochas, você vê que é onde eles enterravam os seus entes queridos, né? Então essa alusão você pode fazer no Egito, né, com as pirâmides em forma piramidal, que geralmente ele utilizava esses locais com essa forma, porque eles concentravam a energia para você viver numa vida após a morte. Professor Djaí, é importante que nós iremos estudar nesse estudo sobre os juízos de Deus, né, à luz da teologia bíblica. Aí eu queria saber o significado dessas mesas aqui que nós temos. Você falou que eram mesas de rituais. Que tipo de ritual faziam aqui os tapuias? Tranquilo. Eles eram politeístas, né? Deus do sol, Deus da terra, Deus da chuva, Deus da caça. Então eles passavam aqui,
hoje é um dos lugares únicos para sobrevivência. Por quê? Aqui tem água. Água é vida. A NASA está procurando vida em outros planetas. Se não vê água, eles já desistem, não é isso? Senão eles já desistiam da Lua, de Marte. Então, num raio de 200 quilômetros, você numa grande seca, como isso aqui é muito típico do Nordeste brasileiro, você só encontra água em cima desses lajeados, que são rochas cristalinas. Então, passou muito tempo sem chover, estava passando na necessidade hídrica, trazia uma criança, né, infelizmente, e colocava aqui e decepava essa criança. Isso que eu estou falando a você, nós temos um gibi da pré-história aqui, né, de 23 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, que conta o que eles faziam, que eram as danças, os cultos e os sacrifícios. Então nós temos esse gibi da pré-história demonstrando que esse local era um local de dança, de culto e principalmente de sacrifício, para o Deus da chuva, Deus da caça, Deus da guerra, Deus da água e por aí adiante. Então é um local de juízo realmente. Professor Jair, agora a gente tem aqui, nós temos lugares de sepultamento. O que significava esse lugar de sepultamento e quais são as histórias que se desdobram em relação aos sepultamentos que aqui eram realizados? Isso. Nós temos aqui nunca foi feita escavação, né, arqueológica, é um local totalmente preservado, virgem para a arqueologia, mas quando a chuva vem com grande potência, desce nessas rasuras das rochas e vai lixiviando o solo e você vai vendo fósseis, ossos aparecendo. Então nós temos certeza que aqui nós temos enterramentos primários, que são os enterramentos mais rústicos que existia, né? São enterramentos de pessoas que eram colocadas na posição fetal, dessa forma aqui, e dentro de hipótese, porque eles acreditavam que após a morte eles retornavam ao útero. Então essa forma de enterramento era uma alusão a que você retornava ao seu nascimento dentro do útero da sua mãe, não sei se ele tinha essa noção, mas que você ia renascer em outra vida. Então tem essa simbologia. Nascente, poente, morte e vida e o enterramento dentro do pote na posição fetal. Bem, Matusalém, nós temos aqui, como eu disse a você, dentro da Fazenda Tapuia, que é um local cerimonialista, na realidade são danças e cultuação aos deuses, né? Então você vê danças, sacrifícios e até crianças que seriam sacrificadas. Aqui tem que ter uma câmera especial, porque a gente já veio um cara dos Estados Unidos, ele gravou, mas aqui você tem o quê? Pessoas dançando, ó, braços abertos, nessa posição, cultuando e fazendo as danças aos deuses para o sacrifício. Então, na realidade, isso aqui é um gibi da pré-história do que acontecia aqui há 20, 30 mil anos atrás. Isso aqui é tradição nordeste, são as pinturas rupestres mais antigas que existem no Brasil. Porque, numa escala de desenvolvimento, primeiro é figurativo, depois códigos e depois os símbolos. Então, isso aqui é figurativo, é primário. Como vocês veem, né, aqui nós temos um campo muito grande de estudo nessa perspectiva do misticismo e de outras coisas relacionadas. Hoje nós vamos ter um estudo impressionante sobre os juízos de Deus. Se aqui foi um lugar de sacrifício humano, se aqui foi um lugar de sepultamento, isso tem uma relevância. Eu gostaria que nós entendêssemos os juízos de Deus à luz das Sagradas Escrituras. E hoje nós temos a participação especial do pastor Nilson Caetano dos Santos, da Igreja Central de Campinas, em São Paulo. Vem comigo estudar esse estudo maravilhoso. Um feliz sábado, meu amigo, minha amiga. Como você está? Você está bem? Estamos iniciando mais um ano, mais um estudo, mais um trimestre. E neste ano nós temos muitas surpresas agradáveis para você. Ter conhecimento das Sagradas Escrituras, mas acima de tudo você conhecer um pouco da história do nosso povo, da nossa realidade. E esse trimestre nós iremos estudar sobre administradores fiéis. Como você tem administrado suas finanças, seu tempo, seu talento, seu dinheiro, como você tem administrado o seu testemunho, a sua vida. Nós hoje estamos aqui em um lugar muito importante, muito interessante, que fez parte e faz parte ainda da história do interior do Nordeste. Uma casa de farinha, um lugar onde as pessoas faziam dela a sua subsistência, produzia a farinha a partir da mandioca e outros produtos que são retirados exatamente para a produção, para a subsistência das pessoas. Eu estou aqui com o nosso querido aluno, o professor Amauri, né, que está aqui, que ele coordena aqui essa casa de farinha, e ele vai falar um pouco da gente sobre a importância da casa de farinha, como se produz a mandioca para fazer o beiju, fazer a farinha. Professor Amauri, seja bem-vindo. Fala aí para o nosso público como é que faz a farinha. Bem, gente, é de uma maneira bem rudimentar ainda, mas se usa o motor, já é através de uma máquina, e aí o produtor lá no campo, ele tira, ele planta, né, a mandioca, no início é chamado de maniva, como costuma se chamar aqui, e aí depois de um ano se produz a mandioca, eles trazem para cá, geralmente se reúnem aqui para fazer a raspagem da mandioca, depois essa mandioca ela é moída, depois é colocado na prensa, em seguida
levado para eles costumam chamar de coxo, e aí peneiram e depois leva até o forno, onde é secada essa massa que vai se transformar na farinha. Ok, essa máquina aqui é uma máquina bonita, né? Como é que é utilizada ela, professor Amaury? Coisa bacana, né? Como é que é utilizada aqui? Depois de moída a mandioca, é trazido para isso aqui, que se chama de prensa, e aí é colocada essa massa, e nesses panos que vocês podem ver aí de nylon, e colocado um sobre o outro, e aí eles vão prensando, daí o nome prensa, prensando aqui devagarinho, e até secar, né, essa massa, que depois é colocado para peneirar. Ela vai para ali, para o forno. Primeiro para a peneira aqui. Isso, né? Ser peneirada. Vem isso. comigo, vamos ver aqui no forno, professor? Vamos ver aqui, muito bacana, não é? Aqui no forno, aqui a gente tem esse equipamento aqui, né? E aqui vai puxando a farinha, né? Colocando, vai puxando a farinha. E aqui vai secando, né? Isso, vai colocando aos poucos essa massa depois de peneirada aqui. Passa geralmente na faixa de umas 2 horas para a farinha ficar torrada, ficar sequinha. Olha que coisa maravilhosa. Aí vocês têm uma das delícias da culinária nordestina, a farinha, né? Que fez parte da nossa história, que ajudou a muita gente a sustentar a vida de muita gente. Espero que nesse trimestre você aprenda a ser um administrador fiel, que você aprenda a administrar bem a sua vida, a sua história, as suas finanças, a sua economia, para que você seja uma pessoa que tenha de fato a perspectiva de crescimento. Administre bem, saiba fazer dessa lição um instrumento para você se emancipar economicamente, fazendo coisas proativas, coisas importantes. Vem comigo no estudo. Esse peso aqui é um peso tradicional, criado no século XIX, e que a partir dele desencadeou uma revolução, né? Uma guerra aqui no estado da Paraíba, no estado de Pernambuco, Rio Grande do Norte e pelo Brasil todo, que foi o movimento de quebra-quilos, a guerra de quebra-quilos, a partir da mudança do sistema de medidas e pesos. Aí esse peso representou naquele momento uma grande contestação. E para falar um pouco dessa guerra, desse movimento que aconteceu aqui no interior do estado da Paraíba, nós estamos aqui com o jornalista e historiador, professor Edmilson. Professor, seja bem-vindo ao nosso canal. Nos conte um pouco a história do que foi o movimento, a Guerra do Quebra-Quilos. Obrigado, é um prazer participar aqui com você, com as pessoas que seguem aqui teu canal, né? Esse movimento de quebra-quilo, como você já fez a introdução, ele começou aqui em Fagundes, por volta do ano de 1864. O líder era conhecido aqui na região como João Carga d'Água. Ele morava justamente lá naquele sítio onde a gente gravou a outra parte. No sítio Trapiche. Legal. Ele morava lá e na época da seca, o que ele fazia? Ele trazia nos lombos de jumento, de burros, a água para vender ao pessoal que morava aqui no povoado de Fagundes. E quando o governo implementou o sistema de pesos e medida, né? Porque antes era tudo feito em cuias, em braças, em metros. Aí ele veio sistematizar com o quilo, com o metro. Aí o pessoal se revoltaram. E quem foi o líder aqui em Fagundes, quem começou esse movimento na feira de Fagundes, que funciona aqui aos sábados ainda, foi justamente esse João Carga d'Água, né? Então, num sábado, ele se reuniu com o pessoal e se revoltaram contra o sistema implantado pelo governo da época, pegaram os pesos, que são esses pesos feitos de ferros ainda, e trouxeram junto com o pessoal e jogaram dentro desse açude, né? Legal, que é o açude velho. É. O açude velho, esse açude foi de 1800 e pouco que eles construíram, e jogaram os pesos aqui dentro, e essa revolta, ela saiu de Fagundes, foi para outros estados, a exemplo de Pernambuco, de Alagoas, Rio Grande do Norte, mas o foco principal mesmo, o início do estopim, foi aqui em Fagundes. Muito bem, que história impressionante, né? Pelo que você tem lutado na sua vida, Deus vai te abençoar para que você saiba usar os seus recursos, você ser um administrador e você ser uma bênção na sua vida. Vamos ao longo desse trimestre estudar histórias maravilhosas também que aconteceram no nosso lugar, que aconteceu aí bem pertinho de onde você mora também. E que Deus continue nos abençoando sempre.
Mais uma vez, feliz sábado. Nós estamos hoje começando o nosso trimestre, mais uma lição, mais um estudo, mais participação sua. Compartilhe nosso canal, aí vai ser maravilhoso para a sua vida, para a sua família. E esse trimestre que estamos estudando sobre a administração, né? Hoje nós temos um convidado especial, nosso querido amigo e irmão, professor Rafael Milhomes. Né? Professor Rafael, seja bem-vindo ao nosso canal, a sua saudação ao nosso público. Olá, gente, feliz sábado a todos. É sempre um prazer estar pela segunda vez, professor, aqui no seu canal, ajudando nesse momento, compartilhando um pouquinho da nossa lição. E hoje, Rafael, nós estamos num lugar bacana, né? Nós estamos no sítio Trapiche, aqui na Serra, em Fagundes, a cidade de Fagundes, uma cidade bonita e maravilhosa aqui, a 30 quilômetros aproximadamente de Campina Grande, né? É onde está a casa do nosso querido aluno, professor Amauri. Estamos acompanhados também com o nosso querido jornalista Edmilson, e ali Jader, Anthony também participando, né? E você aí em casa, né? Você vê que hoje é um cenário diferente, é um momento diferente, é ano novo, é vida começando. Professor Rafael, chamados para a família de Deus. O verso que nós temos aqui para reflexão, 1 João, capítulo 3, versículo 1, que nos diz o seguinte: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Né? O que é que significa esse verso para todos nós, que nos vincula à família da divindade, e o que é que a lição ela vai abordar essa semana, professor? Professor Matusalém, pessoal que está nos assistindo, a lição já começa incrível, né? Primeiro com a contextualização de quem somos. Nós Exato. não estamos sozinhos, e mais que isso, né? Não é algumas teorias que dizem, Deus fez e jogou lá na terra e pronto, e não olha mais para o ser humano. Nós acreditamos que somos mais um pouquinho que isso para Deus, e Deus é mais que isso para a gente. Ele é um Deus pessoal, e não só um Deus pessoal, mas um Deus que se preocupa tanto com a gente, a ponto de nos chamarmos seus filhos. E como filho de Deus, nós temos que honrar o Pai que está nos céus, administrando bem as bênçãos que Ele nos concedeu. Né? E o primeiro tópico da lição, o professor diz, fazemos parte da família de Deus. E lá em Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15, diz: eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o seu nome. Que imagem é evocada nesses versos e que esperança nós encontramos nesses versos aí? Professor, eu me lembro, sabe do quê? Quando eu estava escolhendo o nome dos meus filhos. Massa. É uma responsabilidade incrível. E quando a gente fala que para os nossos amigos, para a nossa família, o nome do meu filho vai ser Gabriel, meu primogênito, né? Gabriel Felipe. Quando você dá um nome, você não dá um nome qualquer. E ainda mais para algo que é sua família, que é seu. Né? Quando eu leio esse versículo, eu lembro muito desse momento, que foi muito especial para mim. Meu primeiro filho, 7 anos atrás, eu lembro quando eu pensei em dar o nome Gabriel, Felipe, tudo tem um significado. E quando nós estamos dentro do tema de que somos parte da família de Deus, e quando Deus coloca, né, que nos céus e na terra, e tudo foi dado um nome, né? Foi dado um nome, e esse nome, assim como todo nome, carrega um significado, carrega um amor. Né? É um simbolismo, né? Uma magia que passa a existir no entorno desse nome, né? Sim, sim. E assim, o simples fato de Deus se preocupar em dar nome, né? Em dar nome, acaba mostrando que é um Deus diferente dos outros deuses que a gente vê aí na mitologia, né? Esse não é um Deus de mentira, é um Deus de verdade, que se preocupa a ponto de dar nome para tudo e colocar tudo no seu devido lugar para que nós tenhamos e vivamos num mundo, né? Hoje está meio deteriorado, né? Mas num mundo que tem o dedo de Deus para fazer o bem para a nossa vida. Muito bem, professor, a segunda pergunta diz o seguinte: em Êxodo, capítulo 3, versículo 10 diz: vem agora, e eu te enviarei Faraó, para que tires o meu povo e os filhos de Israel do Egito.
E Êxodo 5, versículo 1 diz: Depois foram Moisés e Arão e disseram aos filhos de Faraó, e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que celebre uma festa no deserto. E lá em Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 29 diz o seguinte: Pois todos nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E se sois filhos, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Como Deus se relaciona conosco e por que isso é tão encorajador para a nossa vida. Isso me faz lembrar de várias outras passagens na Bíblia que a gente acha, né? Quando fala que Deus se importa com cada lágrima que a gente derrama, com cada fio de cabelo, ele sabe os fios de cabelo que tem na sua cabeça. Ele, como a gente tinha falado, ele é um Deus que se preocupa com a criatura. Ele se preocupa conosco. Esse é um Deus que não é um Deus distante. Eu acho isso interessante. Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus que está tão perto a ponto de se preocupar com o que você come, com o que você bebe, com o que vai se vestir, e ainda diz para você: não se preocupe, eu estou com você. Exato, maravilha, não é? E agora o segundo tópico da lição diz: Deus é o dono de tudo. E é interessante que no Salmo 50, versículo 10 e 12, diz o seguinte: Pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu e quanto nele contém, e é meu, e tu, e quanto nele contém. Veja que verso interessante. E no Salmo 24, versículo 1 diz: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Professor Rafael, que mensagem esses versos nos transmitem e o que essa verdade deve significar para nós e para o nosso relacionamento com os bens materiais? O assunto da lição começa a entrar no afunilamento agora, né? No afunilamento. Entendemos primeiro que Deus, ele nos criou, ele se relaciona conosco, ele preparou tudo pra gente. E agora chegou na parte que nós temos que reconhecer que tudo que tem é de Deus. Que nós somos fiéis, devemos ser fiéis mordomos de Deus. E isso é muito significativo isso. Deus confiou algo a gente, né? Ele confiou algo a nós, seres humanos, que é cuidar daquilo que ele deixou pra gente da terra. Exato. Né? Então nós somos administradores. Deus, ele fez tudo para que confiar ao homem a responsabilidade do cuidar. Cuidar de si mesmo e cuidar da obra, da criação de Deus, né? Um Deus criador, mantenedor, né? Um Deus salvador. E o terceiro tópico da lição traz recursos disponíveis para a família de Deus. E no Salmo 23, versículo 1 diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Portanto, é um versículo muito conhecido, quase todo mundo conhece esse verso. No Salmo 37, versículo 25, diz o seguinte: Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E Filipenses 4,19 diz o seguinte: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Professor Rafael, o que esses versos dizem sobre a provisão divina para as nossas necessidades diárias? Esse é um verso bem controverso, professor. São versos bem controversos, né? Exato. Que tem muita gente que vai chegar, vai ler isso e vai dizer: certo, então não preciso fazer nada, que Deus vai cuidar de tudo, vai chegar alimento na minha boca, tá certo? E não é bem isso que esses versos dizem. Eles, meu ponto de vista, tá, professor? É bem claro. Deus, ele vai estar sempre nos abençoando em tudo quanto nós fizermos. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ou nada me faltará, né? Tem outras versões aí também. Mas o Senhor é meu pastor e é aquele pastor que estará comigo.
É aquele que estará ao meu lado, me ajudando, me abençoando e dando, quando eu não tiver mais forças, vai ser aquele que vai estar me apoiando, me sustentando. Mesmo que falte alguma coisa, ele não me faltará. Ele não nos faltará, né? Isso, Isso ele é que não faltará. Exatamente. Coisa maravilhosa, né? E não é só de sentir, né? Porque tem muita gente que diz assim, mas naquele momento que eu passei por uma aprovação muito forte, eu não sentia Deus. A fé não é só sentimento, fé é razão. Você tem que ter certeza que Deus está com você, porque Ele está com você. É verdade. Então, professor, quarto tópico da lição, responsabilidades dos membros da família de Deus. E em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aí o texto em Mateus 22, 37 diz: respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O que significa amar a Deus de todo o coração, professor? Essa lição ela começa muito difícil, viu, professor? Eu vou logo dizendo, isso são temas muito delicados, controversos. E esse tema, professor, eu já peguei algumas brigas concernente a esse tema, esse verso, né? Quando fala que eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha força, que Deus tem que ser o primeiro lugar na minha vida, né? Tem muita gente que diz, eu já vi mães falando, mas meu filho é o primeiro lugar. Eu faço tudo pelo meu filho. E na Bíblia, várias vezes, a gente percebe Deus tentando nos alertar disso, que se Ele for o primeiro lugar, a gente tem todo o resto. Mas se Ele não estiver em primeiro lugar, a gente não tem nada mais. É verdade. Né? Deus, Ele tem que ser o primeiro lugar. Por isso que eu falei antes, é algo racional, não é só emoção. A emoção vai e passa. Passou o vento, foi-se embora a emoção, secou a lágrima, a êxtase do momento passou. Mas quando você tem certeza, é um ato racional. Eu tenho certeza de que Deus está comigo, eu tenho certeza de que eu colocando Deus em primeiro lugar da minha vida, isso me basta. Porque se eu não colocar Deus não é o Deus de segundo lugar. Ou Ele é o primeiro lugar, ou Ele não vai ficar em segundo lugar. Como diz a música, se Ele não for o primeiro, né? Entendeu? Então as outras coisas, se Deus for o primeiro, as outras coisas nos serão acrescentadas, né? Sim. Tem uma outra questão aqui, Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 e 13 diz: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas ao Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos, e o ame, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor, os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. E em 1 João, capítulo 5, versículo 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Biblicamente, qual deve ser nossa atitude com base no relacionamento de amor com Deus? Eu me lembro da minha avó, viu, professor? Hoje eu estou meio saudoso. Saudosismo, né? Ano novo, né? A gente sente saudade de algumas coisas importantes. Eu lembro da minha avó. Por que eu lembro da minha avó? Porque eu tenho ela como alguém muito importante na minha vida, e quando eu vou para a casa da minha avó, ou antes de fazer qualquer coisa, eu lembro, rapaz, o que é que minha avó vai achar do neto dela fazendo isso? Quando a gente ama, a gente no princípio pode não concordar com a forma que a outra pessoa fala, pede. Mas quando a gente ama, a gente supera tudo. E tem coisas que a minha avó gosta, que é do tempo dela, né? Que não se aplica mais hoje. E quando eu estou com ela, principalmente quando eu estou com ela, eu tento fazer, mesmo eu sendo de algumas gerações para frente dela, mas com que ela se sinta bem. Mas, Rafael, e Deus? Quando você se propõe, ou quando você escolhe, que é uma escolha, né? Deus deixa escolha. Escolhe a vida para que vivas, a morte, né? Tem dois caminhos.
tem um caminho estreito. É sempre escolha, a gente escolhe. Exato. Quando você escolhe aceitar a Deus, eu li algo essa semana que falava assim, Deus não andava com prostitutas, com ladrões. Aí você, Rafael, então você não leu o Novo Testamento? Não, eu li. Deus ia a lugares que eles estavam para transformá-los, mas ele não continuava andando com eles. Ele continuava andando com ex-prostitutas transformadas. Porque quando eu ou você que está nos assistindo, quando nós aceitamos a Deus, nós aceitamos que Deus, ele tem os mandamentos, ele tem as regras que servem para o nosso bem. Deus pega e diz, olha, eu não quero que você coma determinado tipo de alimento, por quê? Porque vai lhe fazer mal. Eu não quero que você roube, mate, porque você vai ter problema com isso. Então, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós aceitamos o nosso Deus, nós temos que entender que isso é um conjunto, não tem como separar uma coisa de outra. A graça, ela é barata porque eu e você não pagamos esse preço. É um preço que já foi pago, mas ela não é uma graça que você pode fazer o que quiser, que ela vai estar ali num constante looping de renovo, entendeu? Ela depende muito da minha e da sua escolha em aceitar Deus, aceitar Deus como seu Salvador, como seu único Deus, como o primeiro lugar da sua vida. E quando você diz que Deus é o primeiro lugar da sua vida, você está seguindo o que Deus quer. Amém. Muito bem, e agora a gente vai para o último tópico da lição, mas eu convido você para nós irmos em um lugar bem especial. Nós vamos andando aqui com o professor Rafael, nós vamos aqui num dos lugares, um dos pontos turísticos mais importantes aqui da região, para a gente discutir um ponto, o último tópico dessa lição. E eu convido a você a vir comigo e com o professor Rafael e com a equipe, para que nós possamos refletir sobre esse último tópico, tesouro no céu. Vem comigo. Professor Rafael, fizemos uma longa caminhada até aqui, a magnífica Pedra Santo Antônio, depois de sair ali do sítio Trapiche, né, num cenário maravilhoso que foi a Casa de Farinha. Aqui nós estamos, né, na Pedra Santo Antônio, um lugar paradisíaco, bonito, maravilhoso, né, um lugar ímpar da natureza. Mas a última pergunta do tópico Tesouros no Céu está exatamente relacionada ao texto de Mateus 6, 19, 21, que diz: não acumulei para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Professor, baseado nesse texto de Mateus, sobre quais verdades cruciais Jesus falou nessa passagem, né? Nós estamos num lugar interessante aqui, né, que a gente sente o coração da gente palpitar um pouco mais, né, pela aventura de chegar até aqui, num lugar maravilhoso. O que é que esse texto ele nos traz de diferencial para nós entendermos o contexto dessa lição? Prioridades. Nós estamos começando a lição que fala sobre o administrador, sobre o mordomo fiel, não é? Sobre nós, seres humanos, que fomos deixados para administrar esse mundo. Quando Jesus fala que nós devemos juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, ali nós vemos a ênfase. Nós vemos num mundo muito secularizado, num mundo onde tudo é em torno de dinheiro, ter mais, possuir mais, ganhar mais, fama, né? A galera aí do TikTok da vida, né? Mas Jesus aí nos dá um alerta, porque tudo aqui passa vai ficar para outra pessoa ou para ninguém, né? Que nós foquemos a nossa vida, que nós tiremos essa ideia do foco ser apenas no que eu tenho ou o que eu posso ter aqui na Terra
e nós possamos usar até... Ele não está falando, é bom lembrar disso, ele não está falando que você não pode ter dinheiro aqui na terra. Esse não é o objetivo do verso. Né? Ele não está dizendo, ó, você tem que ser pobre aqui na terra, você não tem que possuir nada. Não é isso. Não é isso. Não é isso, entendeu? Ele está dizendo que, beleza, você está correndo atrás de melhorar melhorar o seu patrimônio, melhorar a condição da sua família, beleza. Só que você tem que lembrar que tudo aqui passa e que tudo que nós temos aqui não é nosso, é de Deus. Ele deve ser sempre o primeiro. Como a música que o senhor citou antes, se ele não for o primeiro, né? Ele tem que ser o primeiro no nosso coração. Que aí o nosso foco não vai ser aqui. Não vai ser o foco em ser rico e deixar tudo isso para cá. Vai ser em ter condições e com essas condições você poder ajudar o próximo, né? Porque ele diz que quando Jesus voltar, ele vai separar em 2 rebanhos. Um, ele vai dizer, vinde benditos meu Pai, porque quando eu estive, né? Quando eu estive com fome, você me deu de comer. Quando eu estive nu, você me vestiu. Quando eu estive na prisão, você foi me visitar. E muitos vão dizer, quando foi que nós estivemos nessa condição? Desse jeito, quando foi que tivemos nu? E ele vai dizer, quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos. A função do administrador, do mordomo fiel, é cuidar bem dos dons que Deus nos deu. Cada um tem seu dom, cada um tem aquilo que nasceu para, e igual você não vai ter nenhum. É sua função fazer aquele dom. Aí a gente lembra a palavra dos talentos. Provavelmente a gente vai estudar ele esse trimestre, um pouquinho pelo menos. E ele quer que nós multipliquemos, e com isso nós vamos usar esses dons para trazer pessoas, quer sejam dons materiais, quer sejam dons mesmo. Tem muita gente que tem o dom da música, o Jade aí, ó, fazendo esse trabalho maravilhoso de filmagem, e ele ainda toca, né? Ele ainda canta e toca, né? Usar esses dons para trazer pessoas para Deus. Isso é um tesouro, né? Isso é um tesouro que a gente está juntando não na terra, mas no céu, né? Isso. Maravilha. Professor, terminando, para o senhor fazer a oração final, o que é que essa lição lhe traz de mais importante? Você tem algum testemunho relacionado que aconteceu na sua vida? Você é filho de pastor também, né? O que é que essa lição ensina para o senhor, e se o senhor tem algum testemunho relacionado? Eu tinha mais ou menos 10 anos quando meu pai saiu de São Paulo. Ele era enfermeiro lá e ele topou largar a vida de São Paulo. A gente vivia muito bem em São Paulo. E ele recebeu o chamado para ser pastor no interior do Ceará, ganhando 1/4 do que ele ganhava lá. Para mim, como criança, foi um choque. No começo eu nem entendia o porquê que ele fez essa, para mim, criança, loucura, né? Loucura, por quê? Hoje meu pai está quase se aposentando. Muito tempo se passou, né? Muito tempo se passou. Não que eu seja velho, nem ele, né? Mas muito tempo se passou. E eu começo a entender o que é não juntar tesouros aqui, mas ter o foco em juntar tesouros no céu. Eu vejo tudo que aconteceu na vida do meu pai, na minha mesmo também. E a gente consegue entender que Deus, ele tem um plano para cada um de nós. Basta que eu e você confiemos e acreditemos que ele está do nosso lado. Ele é o pastor que está sempre ao nosso lado. E nós devemos confiar nesse pastor. Nesse pastor que confiou a gente, nos confiou como administradores dessa terra. É isso, professor. Ok, professor Rafael. Muito obrigado por participar. Vamos abençoar o público com a oração, né? Para a gente se despedir deste momento, um momento ímpar, um momento bonito, um lugar tão bonito, tão prazeroso. É como se a gente estivesse mais perto do céu, né? Aqui, então eu convido você a fechar os seus olhos onde você está e fazermos uma oração. Professor Rafael. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa semana de trabalho, para alguns ainda de férias. Obrigado, Senhor, por mais esse ano. Estamos no comecinho do ano. Obrigado porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Obrigado, ó Deus, pelas verdades e pela esperança que nós temos renovado a cada dia. Obrigado, Senhor, porque nós acreditamos que um dia tudo isso aqui vai passar e nós estaremos contigo no reino dos céus.
Ó Pai, põe tua bênção especial sobre cada família que está nos ouvindo, que está nos vendo. Abençoe cada lar. Abençoe a família do professor e de todos que estão aqui nesse momento. E, Senhor, nós entregamos a nossa vida em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Gostaríamos mais uma vez de lhe agradecer. Dê um like aí no nosso canal, compartilhe e que Deus continue te abençoando sempre. E um feliz ano novo para todos e para todas.